pastor Ademir, que estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Irmãos, graça e paz. Nós vamos ler o Evangelho, João, capítulo 1. João, capítulo 1. Eu vou ler do verso 5 até o verso 14. João, capítulo 1, o verso 5 ao verso 14, diz assim: A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e nós precisamos que o Teu Espírito nos capacite, ó Deus, para entender a Tua vontade. Não há habilidades em nós, ó Deus, não há capacidade para entender as verdades santas que o Teu Sagrado tem, ó Deus, porque Ele é santo. Mas o Teu Espírito pode agir em nós. A Tua verdade, ela é profunda e ela intervém, ó Deus, ela age na pessoa, no entendimento, nas emoções, na razão, ó Deus, porque ela é perita nisso. Pedimos ao Teu Espírito, que inspirou esta palavra, que, ó Deus, conhece o interior de cada um de nós, que nos ajude e nos dê habilidade para entender essa lição hoje, esse ensino para o nosso crescimento, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 1 de João, irmãos, ele vai tecer uma construção ou caminhar no sentido de que todo o livro vai seguir um apontamento, que é mostrar que Jesus é Deus. Ele diz isso aqui nos versos iniciais. E mostrar que Jesus é Deus, que Ele é a verdade. E João gosta dessas palavras da duplicidade. Ele fala de luz e vida, vida e morte, alegria e tristeza. E João escreve o seu livro com o propósito de alcançar as comunidades cristãs e apresentar o Evangelho e dizer que Jesus é o Messias prometido. Certamente a comunidade que leu João, ela era uma comunidade que tinha a influência grega, conhecia o grego, conhecia toda a cultura helênica, mas eles também eram de origem judaica, que conhecia o Antigo Testamento. E ele apresenta no livro
a revelação de Deus, Jesus vindo ao mundo. E ele o chama de Logos, ou em algumas versões, como na nossa aqui, de verbo, ou a mesma palavra para palavra. Tá? Logos, verbo e palavra têm o mesmo significado. Para os gregos, a palavra logos tinha o sentido de que o logos ele deu início a todas as coisas. Eles chamavam de o primeiro motor. Mas João não tem a intenção de dizer que o Jesus é o primeiro motor. A proposta de João é apresentar que Jesus é um Deus vivo e pessoal. Porque na cabeça do grego, esse primeiro motor é um criador de todas as coisas, mas de forma impessoal. O João não, ele entende que Jesus é Deus e ele é o Deus vivo e pessoal revelado a nós, o Filho do próprio Deus. E eu quero falar com você hoje sobre conhecendo o Filho de Deus. Em duas partes aqui no texto. A primeira, como nós conhecemos o Filho de Deus? Pelo testemunho do Evangelho. Ele faz uma apresentação breve aqui do ministério de João Batista, dizendo que ele era um pregador da verdade, que ele era um testemunha. E João tem a função, a tarefa de apresentar um grande evento para o mundo e para a comunidade judaica, de que um rei haveria de chegar. Olha que coisa bonita e que coisa muito preciosa na Escritura. Um grande evento vai acontecer e um grande homem de Deus, que tem um nascimento que os irmãos já conhecem, né? A história dos seus pais, que eram idosos, uma mãe estéril. Ele vem ao mundo e esse grande homem vem anunciar um grande evento. É assim, irmãos, hoje, quando acontece um evento na cidade, uma festa, uma programação, carro de som, hoje a internet, tudo é anunciado. Até algumas tragédias são anunciadas. Mas o que João vem? Qual é o seu propósito? Ele vem dizer que o reino vai ser inaugurado na vinda de Jesus. E aqui o evangelista, que é o João, ele diz que um pregador vem anunciar a chegada da luz. Por quê? Porque o mundo vive em trevas, longe de Deus, no pecado, no vazio da sua mente, na tristeza da alma e do coração. E esse homem de Deus, chamado João, verso 6, um homem enviado por Deus, veio como testemunha da luz. Conhecer o Filho de Deus é pelo testemunho do Evangelho. Diz o texto, ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, para o João evangelista que escreveu esse livro, Jesus é o próprio Evangelho. Para o João Batista, o pregador, Jesus é a revelação do Evangelho e ainda mais, a luz vinda do céu, que contrapõe as trevas, que contrapõe o pecado, que é o lado antagônico do que aquilo que o mundo vive, nas trevas, na escuridão, na incerteza. Jesus é a luz, é a clareza e ele é a verdade. Por que João usa muito a palavra luz no seu livro? Porque ela tem o significado de conhecimento, esclarecimento, mas tem um significado maior, que é de revelação, a revelação da própria verdade. Alguns querem luz na filosofia, na área acadêmica, nos doutorados, na política, na prática da justiça social. Alguns querem luz na caridade. Isso é importante, irmãos. Alguns temas como esses, mas eles não podem transformar a vida da pessoa.
ele não preenche a alma, ele não fala lá dentro do coração, ele não responde às questões mais sérias da alma ou da mente de uma pessoa. E João Batista, ele testifica sobre a luz, ele não é a luz. Lembra que quando os judeus perguntam, tu és o Messias? Ele disse, não, eu não sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou o arauto, mas o grande rei vai chegar. E ele entendeu que seu papel era anunciar a vinda de Cristo. Então, isso indica para nós, irmãos, que nós somos luz no mundo, para falar da luz maior, que é o Evangelho e o próprio Cristo. Então, o apontamento não está em nós, as respostas que o mundo procura não está na igreja, e nem na sua liderança, e nem nos próprios crentes, mas o apontamento é para fora, o apontamento é para a cruz, é para Cristo, aquele que veio ao mundo. Quando João diz que Jesus é a luz, eu quero levar você a pensar rapidamente em alguns pontos, pelo menos 2 pontos. Você tem certeza que segue a luz, que segue o Evangelho, que segue a verdade bíblica? Você tem essa consciência de que você vive o Evangelho? Ou que você rejeita, ou que você abre mão do testemunho, daquilo que a Escritura anuncia, e que você cria a sua própria perspectiva de vida? E além disso, você tem sede de Cristo? É Cristo que esclarece o seu entendimento nas decisões, nas demandas do dia a dia, nas questões dentro da igreja, na sua casa, no seu trabalho? Cristo é essa luz que dá esclarecimento. A luz veio ao mundo, irmãos, mas os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. Jesus é vida, não no sentido biológico, mas no sentido espiritual. E somente quem conhece a Jesus tem vida. O verso 4: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aqui o texto está apontando e falando de Jesus. A luz triunfa, porque Deus é triunfante, Deus é verdadeiro. João, o evangelista, ele acaba com qualquer superstição, irmãos, de que a vida, o mundo, a existência de tudo é um mero acidente. Ele diz assim, no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui nós temos a apresentação de que Jesus é a revelação do Evangelho vinda ao mundo, e de que nós não somos um acaso ou um acidente na história do universo, e veio a vida, veio o mundo, veio os homens, veio o cosmos. Não, nós somos feitos por Deus, e João veio como testemunho desta luz e desta vida. Então, você não é um acidente na história. Os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão vendo essa transmissão e outros que poderão ver depois, você foi criado por Deus, e você precisa da luz do Evangelho. Você precisa entender que há um princípio de verdade, de ética, de moralidade, uma norma que é o próprio Deus. À luz do Evangelho, irmãos, a revelação do conhecimento sobre a salvação é algo que foi revelado, estava encoberto, estava no recôndito, estava nos decretos de Deus, mas veio ao mundo. Então, conhecer o Filho de Deus é conhecer o testemunho do Evangelho. Mas a cegueira hoje é tanta que os homens, eles não têm recursos para
enxergar Cristo. Então é necessário que o próprio Deus intervenha nos seus corações. Para ver a luz, nós devemos ter a capacidade dada por Deus para enxergar essa luz que é o Senhor Jesus Cristo. Não é um assentimento intelectual, eu conheço Cristo, eu tenho a Bíblia. É algo, irmãos, do interior, de um agir de Deus. A luz vem do céu e o céu revela a graça de Deus, que muda as concepções, que tira a ilusão da mente, que esclarece a vida como um todo. Conhecendo o Filho de Deus, num segundo ponto aqui, pela manifestação do Redentor ao mundo, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como eu disse no início, que João tem a proposta de apresentar Jesus como Deus, e o texto é claro aqui no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo veio até nós. Cristo se encarna, Ele se fez homem. Então, nos nossos documentos de fé, e um credo bem antigo, que foi escrito por Atanásio, e depois o Tertuliano trabalhou nisso, eles diziam assim: Cristo é Deus de Deus, luz da luz. Ele é igual ao Pai, da mesma substância, eterno, igual ao Pai. Então, irmãos, nós devemos entender a importância da encarnação, não porque estamos em dezembro, porque é Natal, é um momento de festa, porque tem presépio na cidade ou na casa das pessoas, mas porque Cristo veio ao mundo, Ele se fez homem. E nós devemos entender isso, que Deus mandou o seu próprio Filho, o Verbo se fez carne e veio até nós. E nós aceitamos a revelação da Escritura, de que Cristo é Deus. E esse é um ponto, irmãos, onde as heresias atacam. E é isso que diferencia o cristianismo bíblico ao longo da história, porque nós cremos que Jesus é Deus. E Filho de Deus é um nome apresentado para nós, a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus, Deus de Deus. E o que é que as heresias fazem? Eles atacam justamente esse ponto. Alguns vão dizer que Jesus é a primeira criatura de Deus. Outros vão dizer que Jesus é um profeta, ou o maior deles. Outros vão dizer que Jesus tem uma importância na história por aquilo que ele ensinou, mas nós devemos lealdade à Escritura e aceitamos o que ela nos revela, que ele é Deus. E João aqui no verso 14, então ele trabalha nessa perspectiva de que o Deus eterno, o Filho de Deus, ele se fez homem, se fez carne. Talvez para alguns crentes essa ideia da encarnação é um tanto estranha. Até hoje, as pessoas não entendem. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Eu não gosto de falar da ideia de 100% Deus e 100% homem, porque cria um limite, né? Cria um limite da totalidade. Não, irmãos, ele é plenamente Deus e plenamente homem. E esse é o mistério da fé. E esse é um mistério que nós não vamos entender. Possivelmente vamos entender mais na vida futura, mas não vamos entender completamente como se deu a encarnação do Verbo. E aqui reside o mistério, que Deus vem até nós. Ele se fez carne. Então, ele viveu e ele sentiu o que nós sentimos. E conhecer o Filho de Deus é entender
que Ele veio até nós, assumiu a nossa natureza humana, mas sem pecado, sentiu as nossas dores, foi traído, foi rejeitado, foi humilhado. E Ele, irmãos, o Senhor Jesus tinha corpo igual a você, tá? Não era uma imagem de um homem, mas era um homem pleno, no corpo, na alma, na sua natureza, e o mistério reside aí, que nós não temos a capacidade de explicar, como o Deus eterno entra no mundo e na história e se fez homem. E nós aceitamos isso. E ele diz aqui no verso 14, que ele habitou. A ideia de habitar é a ideia de tabernáculo. Isso remete um pouco ao Antigo Testamento, porque havia uma centralidade em Israel do culto. Era o templo. Depois que Salomão constrói, e antes da construção do templo, o chamado tabernáculo ou tenda do encontro. A ideia aqui é a mesma, porque ali os homens se encontravam com Deus em adoração. Só que aqui João, ele está dizendo assim, que algo muito mais singular. Os homens não vão para um lugar específico encontrar Deus, mas Deus vem ao encontro desses homens. E Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra unigênito, ela só se aplica ao Senhor Jesus. Fala da sua natureza divina, o Deus de Deus, o Filho do Pai. E admitir a nossa limitação, irmãos, que não conseguimos explicar exaustivamente esse ponto, mas nós aceitamos pela fé. O Deus encarnado, o Deus que se fez homem, igual a mim e a você, com a exceção do pecado, como eu disse, Ele conseguiu vencer as mesmas tentações que você tem. Ele venceu as limitações humanas das quais nós temos, e Ele é triunfante. A salvação foi realizada pelo Filho de Deus, visto que todas as coisas foram criadas por Ele, mas há um ponto que é ressaltado aqui no livro, que Ele veio para os seus, para o seu povo, o povo judeu, e o povo não o recebeu com a dignidade que Ele merece. Os judeus o rejeitaram, mas nós, que não somos da linhagem judaica, diz que nós somos chamados ao Evangelho, e nós cremos no nome de Jesus. E isso aqui, no verso 13, ele trabalha dizendo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, isso aqui traz algumas aplicações para nós. Qual é o Jesus que nós conhecemos? As pessoas se encantam, nós não, né? Os cristãos não são tomados por esse discurso. As pessoas se encantam pelo presépio, aquele bebê ali, aquela encenação feita nas escolas. As pessoas choram, elas ficam emocionadas. Mas qual é o Cristo, o Jesus que nós conhecemos, irmãos? É aquele que é apresentado na Escritura, é aquele que se fez homem, assumiu a nossa natureza humana, mas venceu na cruz os nossos pecados. Muitas vezes as pessoas estão agindo como judeus. Tem o Evangelho, tem a igreja, tem a comunhão dos santos, e eles rejeitam tudo isso em razão de outros interesses. Os judeus viram ali Deus entre eles, e eles rejeitaram. Lembre, irmão, Deus pode levantar um novo povo aqui nessa cidade. Deus pode levantar novas pessoas comprometidas com o Evangelho, aqueles que o adorem e em espírito e em verdade. Deus pode fazer isso, enquanto que você pode ficar de fora, porque você tem rejeitado o verdadeiro Evangelho. Você tem rejeitado a vinda da revelação do Filho de Deus. E aí você deve pensar na alegria de servir a Deus.
nessa disposição de se entregar ao serviço do reino, de buscar crescer, da comunhão, porque você já conhece a revelação da Escritura, está nas suas mãos. O Evangelho é pregado, é ensinado aqui nessa igreja há muitos anos, escola dominical, durante a semana, na reunião de oração, você ouve muito. Você ouve muito e faz pouco. Os judeus abriram mão de todo esse conhecimento e eles ficaram de fora, e Deus chamou um outro povo. E Deus fez esse povo seu povo. Somos nós. Lembre, você pode ficar de fora, porque Deus pode chamar outros a desfrutar da comunhão do seu Filho e do Evangelho revelado para nós na Escritura. Queria que você orasse a Deus, pedisse a Deus misericórdia, e vamos nos preparar para o segundo sermão da noite.